Direito, tecnologia, inovação. Esse é o Lawyer to Lawyer da Freeló. Olá, advogados! Olá, advogadas! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Se você não me conhece, meu nome é Júlia Rezende e hoje a gente veio falar sobre um tema super importante, que é como os sócios de escritórios podem ter uma rotina mais produtiva, com menos sobrecarga, e para isso eu tenho uma convidada que eu admiro muito, que eu sou seguidora, inclusive, do Instagram. E antes de apresentá-la, eu só queria te lembrar, se você nos acompanha por aqui, mas ainda não assina a nossa newsletter Direito ao Ponto, assine, ela tá aqui na descrição do episódio, seja no YouTube, seja no player de áudio que você está nos acompanhando, e por lá você vai ficar por dentro sempre das melhores práticas de gestão, inovação e produtividade para advogados. Então, se você quer sair dessa vida atribulada, usar seu tempo de uma forma mais estratégica, além de nos acompanhar por aqui, não deixe de assinar por lá. E vamos agora acabar com o suspense, né, da nossa convidada aqui. Carol, seja muito bem-vinda. Hoje eu tô aqui com a Carol Tolentino, pessoal, que é sócia do Lima Ferguson Advogados. Ela é especialista em produtividade e gestão de tempo. E o que eu mais admiro na rotina da Carol, né, que ela compartilha muito no Instagram, é como ela consegue equilibrar tanto a sociedade de advocacia quanto a vida pessoal e com a alta performance em todos esses âmbitos da vida. Então é um prazer receber a Carol aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante e que acho que pouca gente consegue dominar na prática. Seja muito bem-vinda, Carol, e muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Júlia. Para mim é um prazer estar aqui, compartilhar sobre isso. Gestão do tempo e produtividade é algo que transformou a minha vida. Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade, né, de compartilhar esse conhecimento, de levar essa mensagem para frente, eu fico super feliz. Ainda mais, né, falando de advogados, porque só a gente sabe o que a gente vive ali no dia a dia para equilibrar todos os pratinhos. Então, muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma delícia. Ai, que ótimo, Carol. Eu que agradeço novamente, estou muito feliz em te receber. E acho que antes, né, para a gente aquecer os motores, antes da gente começar propriamente no assunto, eu queria entender um pouco sua jornada, assim, com produtividade, quando que isso foi uma virada de chave para você. Queria que você contasse um pouco desse seu processo, assim. Nossa, é bom, né, olhar para trás, assim, na nossa história, é bom ter essa oportunidade. E a gestão do tempo, ela veio para resolver um problema meu, né? Eu já contei em algumas oportunidades que eu fui uma criança, uma adolescente muito difícil, muito rebelde, dorminhoca, não levava nada a sério, sabe? Tem até uma foto muito emblemática minha dormindo no meu estágio, assim, que eu já contei essa história algumas vezes. E sabe Deus como eu sempre fui muito determinada quando a minha carreira começou. Então, a minha virada de chave aconteceu a partir da minha carreira. Uhum. E meu primeiro trabalho formal, né, sem ser estágio, foi no Banco Bom Sucesso. E ali eu tive a oportunidade, para tornar curta, né, uma história longa, ali eu tive a oportunidade de liderar a minha primeira equipe. Então, eu tinha 22 aninhos e eu tinha um time relativamente grande ali para mim, de advogados, e já tinha resultado para gerir e tudo mais. Eu falei, não, eu preciso aprender como que eu vou organizar isso aqui. E foi quando eu comecei a buscar, né, por conteúdo, por curso, por formações mesmo em gestão do tempo e produtividade para me ajudar a dar conta daquele cenário, né? E eu percebi que aquilo começou a mover em mim, assim, um desejo muito genuíno, de ser cada vez mais produtiva, de valorizar muito o tempo. Acho que chega um momento que fica muito claro que o tempo passa rápido e que Uhum. você tem que valorizar, que você tem que cuidar dele, né? E Sim. graças a Deus eu tive essa virada de chave muito novinha, né? Ali nos 22 aninhos. Então, foi aí que tudo começou, trabalhando dentro do banco. Quem trabalha em banco sabe, né, Uhum. que é tudo muito corrida, muita pressão e tal. Então, foi um bote salva-vidas pra mim. Falei, não, eu vou Sei. agarrar essa oportunidade aqui
e vou fazer o meu melhor, então eu vou estudar sobre gestão do tempo e produtividade, e aí o resto é história, porque eu me apaixonei pelo assunto e tô aí até hoje. Ai, que legal. E assim, Carol, quando que você entendeu, assim, que era o momento de você ajudar outras pessoas ou quando você começou a compartilhar também conteúdo sobre isso? Que hoje você tem até uma comunidade, né, muito legal no Instagram, das produtivas. Eh, né, em que você busca compartilhar um pouco dessa sua rotina, das suas dicas, enfim. Quando que foi esse momento também dessa né, de passar para esse lado de: "Olha, agora além de ser impactada com o meu método, eu vou ajudar outras pessoas"? Foi muito natural, sabia? Assim, não foi algo, Uhum, nossa, vou começar a compartilhar. Foi assim, uhum. eu comecei a levar isso para minha equipe. Então, as minhas Ah, legal. equipes eram super produtivas. Eu falo até hoje, falo, nossa, os meus times são times que realmente compraram essa ideia Uhum, e são pessoas desde aquela época que começaram a levar as técnicas de gestão muito a sério. E uhum. com isso eu comecei a receber convite. Nossa, será que você podia falar para outro time dentro do banco? Ah, que legal. Será que você podia falar? Aí eu comecei a receber convites de fora do banco, até de outros escritórios de advocacia. Eu nunca vou me esquecer de uma das primeiras palestras que eu fiz, foi a convite da Andressa Barros. Ela me convidou, falou: Ó, Carol, vem para São Paulo. Eu preciso da sua palestra, eu preciso que você compartilhe isso com o meu time. E eu fui, e foi incrível. E eu já compartilhava, já fazia algumas palestras e tudo mais quando veio a pandemia. Uhum. E eu estava dando aula em um curso para advogados sobre gestão do tempo. E veio a pandemia, e aí a gente meio que paralisou o projeto. E o videomaker desse curso virou para mim e falou: Carol, por que você não abre o seu Instagram? E meu Instagram era assim, Uhum, 100% privado. Eu era super low profile, não postava nada, postava aquelas fotos assim meio misteriosas, uhum. sabe? E ele virou pra mim e falou: Por que você não abre seu Instagram? Eu falei: Uai, será? E eu peguei, abri o Instagram, gravei um vídeo, falei: Gente, ó, eu vou abrir meu Instagram agora. E com a receptividade das pessoas, e aí um fala pro outro, e aí Uhum. alguém vira pra mim e fala assim: Carol, eu apliquei aquilo que você me falou e foi assim transformador. Aí, minha filha, você não para mais, Ai, porque eu legal. acho que esses feedbacks me movem muito, assim. Toda vez que eu leio uma mensagem no meu Instagram de alguém falando: Nossa, eu consegui organizar alguma coisa na minha vida, na minha Uhum. rotina, no meu planejamento, através de uma informação que eu compartilhei, eu fico muito feliz. E por aí eu vou. Ah, muito legal, muito bacana a sua história. Acho que é interessante o quão cedo você teve essa virada de chave, né? E o quanto isso foi importante para te ajudar aí ao longo da sua carreira como líder, como Uhum. gestora, e também como você pode ajudar outras pessoas por meio das suas técnicas. Então, muito interessante mesmo. E assim, Carol, acho que uma coisa especialmente legal assim sobre a sua história e sobre você é que você é sócia também de um escritório, né, que é o Lime Ferguson, que a gente estava até comentando aqui antes do episódio começar, do Bruno, né, que é uma referência também em inovação e tecnologia no mercado jurídico, né? Então, você está dentro de um ambiente super inovador ali, em um dos escritórios que são referência nesse quesito. E como, assim, você vê que a relação dos sócios de escritório, assim, no geral, com a produtividade, com a gestão de tempo, por que que você acha que, especialmente para sócios de escritórios, donos de escritórios de advocacia, ou, né, no contexto da advocacia de forma geral, a produtividade e a gestão de tempo, ela é especialmente desafiadora? Qual que é a sua visão, assim, sobre isso? E, enfim, o quanto também o contexto do seu escritório te ajuda ou enfim, né, o quanto lá ser inovador, você consegue trazer esses pontos da produtividade na rotina, enfim. Nossa, essa pergunta é a pergunta de milhões, né, assim. É até curioso falar sobre isso, porque o escritório, ele foi uma porta que se abriu para mim através do Instagram. Ah, legal. Eu já conheci o Bruno, então lá em 2016 a gente confiou numa das primeiras empresas que ele criou e a gente contratou ela no banco. E a partir dali ele começou a me acompanhar no Instagram, eu acompanhar ele, mas assim, nada demais, os dois ali meio low profile, né? Uhum. E
a partir do momento que eu comecei a criar conteúdo sobre produtividade, a gente começou a conversar muito sobre isso, né? Porque que legal. a atmosfera do escritório, né, que tem ali outras empresas de tecnologia e tal, ela puxa muito para isso. Então, um dos grandes valores que a gente tem no Lima Feixson é, de fato, um olhar para as pessoas. Então, a gente sabe que o mercado jurídico é um mercado desafiador, né? E até respondendo sua pergunta diretamente, eu acho que por lidarmos com prazo, né? Então, tem um deadline. A gente atende clientes, então eu vejo que sócio de escritório, a dinâmica é, o cliente te ligou, você para o que você está fazendo, você atende. Então, às vezes você tem um planejamento, mas, poxa, é meu cliente, eu paro, eu atendo. Então, eu tô resolvendo uma demanda mais estratégica, eu tô sempre pensando no meu cliente. E a meta do cliente passa a ser a minha meta. Só que quando você tem 70 clientes, você tem 70 metas. E aí você tem 70 líderes, você tem 70 equipes. E aí aquilo se torna, de fato, um desafio a mais do que quando você tá na cadeira do departamento. E hoje, eu que estive nos dois lados da mesa, eu vejo isso com muita clareza, sabe, Júlia? Eu não tinha, enquanto jurídico interno, eu não tinha noção da profundidade da responsabilidade do sócio de um escritório. Então, quando eu queria alguma coisa urgente lá no banco, passava a mão no telefone, fulano, preciso disso, né? Manda isso aqui pra mim, isso aqui é prioridade. Às vezes eu peço prioridade, eu vou olhar naquilo na segunda-feira, mas eu quero disponível na minha mesa, né? Então, hoje, inclusive, eu falo isso para as pessoas de dentro de departamento. Se tiver a oportunidade de sentar na outra cadeira, eu acho que quem já fez, né, essas duas funções, já exerceu essas duas funções, tem condição de ter um pouco mais de empatia até com o tempo do outro, assim. Porque, de fato, o nosso universo é um universo desafiador, muito em detrimento não, mas muito em razão da questão do prazo. Então, todo mundo tem um prazo. Então, vem o cliente que precisa disso para ontem, que passa disso para o sócio, que passa disso para o coordenador, que passa para o advogado, por aí vai. E a mesma coisa dentro da empresa, né? Que tem também ali uma ordem de prioridade que você tem que cumprir. Então, a gente está sempre atendendo a expectativa do outro. Acho que esse é um ponto desafiador. Nossa, acho que assim, você tem toda a razão. E eu adorei esse ponto de o quanto a gente tá sempre ali sob pressão, né, enquanto sócios do escritório. Então, é a pressão do cliente, é a pressão do prazo. Então, são várias coisas ali que são difíceis de equilibrar na prática, né? E até dentro desse contexto, você até trouxe, né, que às vezes o sócio, ele recebe uma ligação do cliente, ele para tudo que tá fazendo para atender aquele cliente, enfim. Mas queria que você trouxesse, na sua visão, o que você acha que são os maiores ladrões da produtividade, assim, do sócio? Ou o que, além desse... Começa uma coisa e para outra, você vê que dificulta ali, talvez, essa maior produtividade e contribui para uma sensação de sobrecarga constante, que é uma reclamação que a gente escuta aí de 80% dos sócios de escritórios. É verdade. E olha, o mesmo que acontece com os sócios de escritório, hoje tem acontecido com muita gente. Né? Que é a nossa dificuldade de focar, de estar presente. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu estou 100% presente com você. Sim. E hoje a gente tá com o celular na mão o tempo inteiro, e tá com o computador aberto com várias abas, e tem várias abas abertas na minha cabeça também, sabe? Então, eu vejo como um ladrão de tempo a gente não conseguir focar. Então, a partir do momento que eu não foco em uma coisa específica que eu estou fazendo, eu diminuo o meu nível de qualidade ali de entrega, ao mesmo tempo que eu aumento o meu nível de estresse. Então, eu falo lá no escritório, eu falo, gente, o mesmo nível de acabativa que a gente tem de iniciativa, por favor. Adorei essa frase. Não é? É muito legal, é um mantra meu, assim. Vamos ter acabativa com aquilo que a gente começar. Então, vai fazer um parecer, vai fazer só um parecer. Nossa, mas tem outras prioridades, eu sei, mas se tudo é prioridade, nada é prioridade, né? E a sensação de estresse, eu percebo que ela vem muito, até de uma autorresponsabilidade. Poxa, eu quero atender o meu cliente na hora. É claro que eu quero entregar o melhor para ele. Mas se eu não souber colocar as coisas ali em perspectiva, em ordem, e direcionar tudo aquilo que eu preciso para quem precisa fazer, eu acabo aumentando só
o meu desespero, o meu estresse e diminuindo a minha capacidade de entregar. Então, ladrões de tempo, falta de foco, falta de presença, notificações o tempo inteiro que você tá conversando, você tá numa reunião e ao mesmo tempo você tá olhando o celular e o e-mail pipocando na sua tela o tempo inteiro e cliente ligando. Então, a gente precisa aprender a se blindar um pouco mais dessas interferências. Na hora que eu decido fazer alguma coisa, acabo aquela coisa para depois atender aquela ligação, para depois começar a outra, sabe? Adorei. E essa frase que você trouxe, né, de ter o mesmo tanto de acabativa que a gente tem de iniciativa, eu acho que ela é muito importante e conecta com um livro do Scrum, que eu já vi até que você já comentou também sobre ele no seu perfil, que eu acho bem interessante, que é você fazer A é muito mais rápido do que você fazer ABC, né? Então, você paralelizar 3 coisas ao mesmo tempo, achando que isso é sinônimo de produtividade, na verdade, você está dispersando o seu foco. Então, é muito melhor você fazer o A mais profundamente, acabar ele para depois começar o C e o B, enfim, do que paralelizar várias frentes e no final tem tanto de coisa iniciada e nada acabado, É né? verdade. Eu falo com a Fabi lá do nosso RH. Fabi, se a pessoa falou que ela é multitarefa, você passa pro próximo, entendeu? Eu quero pessoas Olha a dica aí. focadas. Porque, isso. não é assim, às vezes você vê, a pessoa tá numa reunião e tá respondendo mensagem, ou tá no telefone e tá fazendo alguma coisa no computador, então faça uma coisa de cada vez, né? Termina aquilo que você tá fazendo para puxar uma outra tarefa, até em termos mais científicos, assim, da produtividade, existem estudos que mostram que se você é interrompido ou por você mesmo ou por uma outra pessoa, você leva de 4 a 10 minutos para você voltar para o mesmo nível de concentração, ou seja, quanto que isso te rouba de tempo? É difícil de calcular, mas você sabe que seu tempo não tá rendendo, às vezes é porque você tá pulando de galho em galho. E eu acho que não tem nada pior do que aquela sensação de chegar ao fim de um dia de trabalho e você sentir que fez muita coisa, mas ao mesmo tempo não fez nada. É muito frustrante. Muito. Você tá exausta e na hora que você vai ver essa to-do list, ficou tudo pela metade do caminho. Exatamente. E acho que até dentro disso, na sua visão, qual que é a pior, assim, consequência de tudo isso que a gente tá falando? Enfim, como que você enxerga os impactos disso na vida dos sócios? Ou na vida dos advogados e das pessoas em geral, né? Porque aqui a gente fala de sócios, mas na verdade são dicas que servem para todas as áreas, né? Para os sócios, eu acho, até algo que eu já observei lá dentro do escritório que a gente conversa entre a gente, assim, você não existe depois de 18 horas, né? Assim, não tem isso. Ah, não, 18 horas acabou. Não existe final de semana, não existe férias. Só que em algum momento essa conta vai ficar pesada demais, né? Vai ficar caro demais. Então, o maior prejuízo que eu vejo, Júlia, é a gente direcionar toda a nossa atenção e toda a nossa energia para o trabalho e depois você se dá conta que as coisas mais importantes da vida, além do trabalho, ficaram para trás. Então, fica para trás a saúde, porque naturalmente eu estou muito ocupada, eu vou tirar tempo de onde? Não, eu não vou fazer bicicleta hoje, porque eu tenho um parecer importantíssimo. Eu não vou cuidar da minha saúde, eu não vou buscar meu filho na escola, eu não vou... E aí você vai tirando tempo de coisas que são super valiosas para direcionar para o trabalho, para direcionar para coisas que são importantes sim, mas que também têm o seu devido lugar, sabe? E aí a gente coloca tudo no mesmo balaio de tempo e isso é a receita para frustração. Porque depois você se sente frustrado. E algo que eu falo até com os meus coordenadores e heads lá no escritório é o seguinte: você não pode sentir que o trabalho tá te exigindo a ponto de você ter que abrir mão de tudo. Sucesso a troco de tudo não é sucesso. Sucesso a troco de tudo é fracasso, porque não vai valer a pena lá na frente, sabe? Então, existem momentos da nossa vida que a gente vai acelerar. A gente vai acelerar na carreira. Então, meu primeiro ano de escritório foi um ano de aceleração total. Várias outras áreas da minha vida tiveram que esperar, né? Mas uma escolha consciente, um direcionamento consciente de tempo. Agora, você fazer isso no longo prazo, meio que no piloto automático, lá na frente, a chance de você se arrepender da escolha de direcionamento do seu tempo é muito grande. Então, saúde costuma ficar de lado, família costuma ficar de lado, a gente... né? Quantas, assim, mulheres, então... É desafiador demais, né? Tipo assim, não,
de não ter um momento de autocuidado, Sim, né? Que existem coisas que só as advogadas mulheres vão entender. A com gente quer estar certeza. bem vestida, a gente quer estar, né, com a unha feita, a É. gente quer estar bem ali. E se eu direciono todo o meu tempo pro trabalho e eu deixo essas coisas de fora, eu sinto uma angústia. E às vezes você não sabe de onde ela vem. Vem disso, da falta de direcionamento estratégico do tempo. Nossa, assim, eu adorei o que você trouxe, sobre abrir mão de tudo em troca do sucesso é fracasso. Eu até arrepiei aqui com essa frase, de verdade, porque faz muito parte do que a gente acredita aqui na Freeló, né? Nosso propósito realmente é devolver esse tempo para os advogados por meio de uma plataforma que ajuda no operacional da elaboração de peças, com humanos, com inteligência artificial também. E, enfim, o quanto a gente entender também o que é necessário eu fazer do início ao fim, ou não, eu consigo delegar isso, o quanto isso é importante para a gente conseguir esse, eu não diria equilíbrio, né? Mas talvez esse direcionamento de foco estratégico, como você Sim. falou, direcionamento estratégico do tempo para o que realmente precisa da gente, né? Do que precisa que eu faça pessoalmente, o que eu realmente preciso fazer. E o quanto às vezes a gente se coloca como insubstituível no trabalho, mas totalmente substituível em família, em amigos, em outras áreas da vida. E, enfim, a gente não consegue muitas vezes colocar essas coisas em perspectiva, né? Nossa, totalmente, concordo 100%. E assim, existem hoje, né, ferramentas, né, tem a IA, tem a tecnologia, que elas prometem, né, facilitar a nossa gestão do tempo, Uhum, diminuir o nosso tempo de execução de algumas tarefas e tudo mais, mas nada muda se eu não mudar o meu mindset. Então, delegar tarefas, por exemplo, eu falo que uhum, é muito mais uma questão de baixar o ego, baixar a vaidade, do que qualquer outra coisa. Então, às vezes, o uhum. sócio do escritório acha que, não, eu que tenho que fazer isso aqui, porque é um cliente Sim, assim, e o advogado que tá ali do seu lado é 10 vezes melhor que você. Eu falo com as minhas demais. coordenadoras, eu falo que vocês nadam de braçada em cima de mim, vocês são excelentes naquilo que vocês fazem. Se eu pegasse para fazer aquilo que uma advogada do meu time faz, eu não faria com a mesma qualidade. Então, delegar tem também um senso de, bom, eu estou ajudando a desenvolver aquela pessoa e às vezes ela vai fazer melhor. Às vezes, eu pegar e fazer seria Uhum. de fato melhor. Mas eu tenho um monte de outras coisas aqui também para direcionar, um monte de outras pessoas para desenvolver. Então, essa consciência de abaixar o ego, abaixar a vaidade e ajudar no desenvolvimento de outras pessoas também, de outros líderes que vão te desafogar lá na frente, é algo que é um game changer, no meu ponto de vista, sabe? É, muito bom, Carol. E aí, acho que até dentro desse ponto da delegação, como você ou como, né, você orienta aí os heads e os coordenadores dentro do seu time a pensarem no que eles devem delegar, o que eles não devem, como que você faz essa análise e ajuda outras pessoas também nisso? Bom, hoje dentro da nossa estrutura, a gente já padronizou algumas coisas, né? Ah, Então, legal. tem assuntos que os sócios vão tratar, os heads e os coordenadores. Então, a gente tem uma dinâmica de distribuição de clientes dentro do escritório que vai sempre ter um sócio junto do head ali para validar algum processo mais estratégico, alguma coisa mais de potencial impacto, sabe? Uhum. Então, ó, existe uma padronização do que cada um vai fazer. E eu acho que isso é uma coisa super importante, inclusive. Padroniza. Não fica batendo Ótimo. cabeça para priorizar todos os dias a lista de tarefas. O que eu já posso passar para aquele coordenador, para aquela pessoa que talvez seja uma pessoa que já conquistou a sua confiança, né? E se você não tem ninguém, ainda, então você precisa treinar, né? Uhum. Para ter alguém para ser o seu braço direito. Mas quando surge ali um aumento de demandas ou a gente precisa validar, eu sempre vou olhar pelo impacto. Né? Tem gente que olha Uhum. pela urgência, eu olho pelo impacto. Então, deixa eu Ótimo. entender qual que é o impacto daquela atitude. Às vezes é uma coisa simples, é uma peça simples, mas que pode gerar um impacto grande para o meu cliente. Então, eu quero participar, né? E sobre delegar, eu vejo que é importante a gente saber delegar também, né? Tem gente que delarga, faz você, tá pra você. Então, delegue, mas aquilo que é de fato relevante,
Coloca um compromisso intermediário na sua agenda para você conferir, para você acompanhar antes do prazo fatal. Na hora de delegar, orienta bem o seu time, confirma, você entendeu? Me explica com as suas Uhum. palavras o que que você entendeu Ótimo. para ter um alinhamento de expectativa. E eu tenho até um vídeo assim que eu falo: se a pessoa não te entregou aquilo que você quer, a culpa é sua. A responsabilidade toda é sua, não é da pessoa. Uhum. Né? Então, se você não alinhou exatamente, se você não deu os caminhos, as ferramentas, se você não fez um check ali no meio do caminho, né, antes do prazo fatal, a responsabilidade é sua, né? O líder, ele precisa ter essa consciência de que eu vou delegar e essa delegação, ela vai me poupar tempo, mas ela só te poupa tempo se ela for bem feita, senão ela te Sim. gera um retrabalho. Nossa, acho que isso é muito importante, acho que faz muito parte também do que a gente acredita aqui. Falamos muito sobre isso com os nossos clientes, inclusive, que muitas vezes o sucesso de um trabalho, ele é uma via de mão dupla, né. Aham. Às vezes não, sempre é uma via de mão dupla. Ok, quem faz realmente precisa ter a competência para fazer, mas quem delega precisa dar o mínimo de informação, de instrução, enfim, para que o trabalho seja bom, né. Então não existe cada parte tem que dar seu 100% ali na delegação, né. Exatamente. Até para que a pessoa possa caminhar sozinha lá na frente. Exato, Concordo. Então tem com coisas certeza. que hoje tem gente lá na minha equipe que eu já sei que a pessoa sabe, Aham. né, eu não preciso mais investir aquele tempo, porque eu investia antes e ela já tá treinada e preparada para aquilo, então eu já nem me Uhum. preocupo mais com aquela demanda. Eu já sei que ela tá tocando, que vai ser bem feito. Perfeito. E assim, você já até trouxe essa questão do ego, que às vezes a gente precisa, né, se colocar no nosso lugar para conseguir delegar também. Mas além disso, qual você vê como o maior desafio ou quais outros desafios você vê na delegação, assim, no contexto de escritórios, enfim, assim, o que que você acha que trava isso? Às vezes até a questão do tempo, sabe, Júlia? Sei. Fala assim: "Ah, é mais fácil eu fazer do que eu ensinar?". Aham. Não, eu vou pegar e vou fazer, é mais fácil, porque até eu parar e ensinar pra pessoa vai demorar mais tempo, então eu puxo aquela tarefa pra mim, Uhum. ao invés de eu repassar aquilo e treinar a pessoa. Então isso também tá um pouco associado a eu me priorizar demais, Uhum. né. Então tem momentos que a gente precisa dar um passo atrás e investir o tempo pra eu ensinar aquela pessoa, tendo consciência de que aquilo vai poupar o meu tempo no futuro, Uhum. né. Então essa questão do ego e da vaidade, do eu faço melhor e o não, eu fazer é mais rápido, sabe? Uhum. Isso somado acaba gerando um prejuízo de tempo no longo prazo que é expressivo, né? Sim. Além de gerar um prejuízo na equipe, porque às vezes vai sentir que você não confia plenamente ou que você nunca abre espaço. Então, são coisas que a gente também precisa estar atento nessa posição, né? Perfeito. Como sócios ou como líderes de De maneira forma geral. geral. Do tipo, poxa, se eu tô designando aquela pessoa para uma posição, né, de confiança, eu preciso entregar para ela o próximo nível, para ela conseguir crescer e, assim, gerar uma cadeia de crescimento por baixo. Senão a gente acaba virando gargalo na nossa própria equipe, né. Porque de tanto a Demais. gente achar que é mais rápido e nessa falsa sensação de economia de tempo, a gente se sobrecarrega, não Aham. desenvolve os outros e enfim, tudo tem que passar pela gente, só que a gente tá cheio de coisa, enfim, e aí essa esteira não roda, Microgerenciar, né. né, Uhum, microgerenciar, assim, eu sei de pessoas que fazem, que dá certo e tal, mas eu acho que o microgerenciamento tem hora que eu fico: "Deus me livre de alguém falar: 'Não, não vou mandar pra Carol porque vai agarrar na mesa dela'", entendeu. Então, o exatamente. microgerenciamento ele te suga. É. Confia nas pessoas, invista no treinamento, invista em procedimento operacional padrão, né. Então, ó, o padrão é esse. Se você Uhum, precisar, busca no manual, busca ali no padrão. Então, esse investimento de tempo de construção de fluxos sólidos, né, da pessoa saber aonde buscar, dela saber a referência de cada assunto, tudo isso faz com que a gente uhum, poupe tempo, e você não seja ali demandado o tempo inteiro. E como é que faz isso mesmo? Pra quem que eu ligo? Pra quem que eu pergunto? Pra uhum. quem que não, padroniza, né. Adorei. Então, para a gente recapitular, acho que dentro da delegação é importante a gente ter em mente, vamos ver se eu vou lembrar de todos, a importância de padronização de processos, Sim. de criação de fluxo, então entenda o que depende realmente de você e o que não depende. Essa definição do que depende ou não depende, você faz com base no impacto, que eu achei bem interessante, então, eh às vezes uma coisa é urgente, mas tem um impacto baixo para o cliente, então como que a gente usa essa matriz,
em favor de entender o que é melhor delegar, o que é melhor você fazer, né? A gente falou sobre confiança na equipe, treinamento, a importância da gente não ter esse ego de achar que ninguém faz tão bem quanto a gente e de não achar que vai economizar tempo deixando de delegar, porque se a gente acha que tudo é mais rápido a gente fazer, em certo momento a gente vai virar gargalo do time. Perfeito, perfeito. Esse é o pacote. Então tá ótimo. Fiz um apanhado aqui. Exato. Mas, Carol, acabou que a gente puxou pro assunto de delegação, que veio nesse gancho, né? Mas queria entender, assim, como que você se organiza, assim, no seu dia a dia? Então, assim, que te ajuda a ter uma rotina produtiva, ou mais produtiva, assim, de forma geral? Bom, Um dia com a Carol. Nossa, um dia comigo, gente, vocês estão preparados? Hoje eu tenho uma agenda bem mais dinâmica, mais cheia e ao mesmo tempo mais flexível. Isso é possível. Eu vejo assim, eu tenho alguns limites. Então, toda a minha organização de tempo e de rotina, ela é feita por meio do meu planejamento semanal. Então, eu planejo a minha semana no domingo anterior. Então, eu planejo ali a partir dos compromissos que eu já tenho previstos para a semana seguinte. Então, eu tenho limites muito, muito bem estabelecidos. Então, por exemplo, quinta-feira é um dia que é dedicado para o meu marido, que é o que eu chamo de quinta do casal, né? Porque não tem a Carol sócia do escritório ou a Carol influenciadora, se eu não estiver bem no meu CPF. Então, a quinta do casal, pra mim, é inegociável. É muito difícil você me ver quinta-feira à noite fora de casa, só se eu estiver com ele. Que legal. É bem legal, é algo que eu me orgulho muito, porque eu acho que a gente precisa cuidar antes das crises, né? Geralmente a gente investe tempo, energia e tal quando a crise acontece. Mas e se eu mudar essa dinâmica e começar a priorizar para evitar a crise de aparecer? Então, vem a nossa quinta do casal, toda quinta-feira à noite, né? Depois de 6 horas da tarde, é dedicada para o meu marido, assim como o limite de 9 horas. Então, se eu tenho um evento, se eu tenho uma reunião, se eu tenho um compromisso, 9 horas eu tenho que estar em casa. Porque a partir de 10 começa meu jejum de celular. Eu não pego no celular depois de 10 da noite. E eu começo a minha higiene do sono, né? Que é algo que todo profissional, sócio do escritório, o advogado, o estagiário que está lá aprendendo com a gente, precisa entender. Se eu quero ser produtivo, se eu quero ter um dia com performance, eu preciso dormir. Então, 10 horas da noite eu começo ali o meu ritual noturno e a minha higiene do sono. E aí vem o próximo limite, pelo menos 7 horas de sono. Tem dia que eu acordo 3 da manhã para o aeroporto. Então, eu vou tentar dormir, vou tentar montar a minha dinâmica o mais cedo possível. Dormir 7 horas da noite, já aconteceu. Ao mesmo tempo em que eu preservo a minha parte da manhã para cuidar de mim. Então, tem gente que fala, nossa, eu não tenho tempo de ir para academia. Gente, eu acordo 4h50. Né? Então, eu acordo 4h50 para fazer o meu exercício. Isso também é negociável, né? E aí, o que vem no meio do dia, Júlia, aí vai depender. Vai depender do cliente, vai depender da dinâmica do escritório e tal, mas tudo isso é organizado, né? Eu amo, assim, o meu planejamento semanal, ele fica lá todo colorido, eu mexo nele toda hora. Se mudou alguma coisa, eu venho e reprogramo. A agenda, para mim, ela é um organismo vivo, né? E sou eu que dou as ordens, sou eu que dou as coordenadas, eu dou as cartas desse jogo, né? Então, hoje eu vejo, eu sou muito grata porque, como sócia, eu tenho uma possibilidade de gestão da minha agenda diferente do que eu já tive enquanto CLT, né? Enquanto eu trabalhava lá no banco. Mas eu seguia simplesmente e exatamente a mesma dinâmica. Planejamento semanal, o ritual matinal preservado para o exercício físico e para mim, né, para eu me arrumar, porque eu sempre fui uma pessoa que valorizou isso, e o ritual noturno. A única coisa que muda é que antes de 9 às 6 eu estava dentro do banco, lá parava para o almoço 1 hora, para mim também é inegociável. E hoje não, hoje pode ser que eu esteja aqui gravando com você e daqui a pouco eu tô lá no Rio, que é o que acontece na minha vida, mas esses limites, eles nos ajudam muito a preservar o físico, o emocional, o intelectual e o profissional. Então, se você não tem limites pré-estabelecidos, saiba, a gestão do seu tempo pode melhorar. Adorei. Já aprendi muito só com a forma que você se organiza no dia.
acho que um ponto que me chamou a atenção é o quanto você trata realmente como inegociável compromissos também pessoais e com você mesmo. Então, Sim. acho que isso é essencial. Porque eu vejo que é muito comum, e eu várias vezes faço isso, eu olho muito para o que o outro precisa de mim, né? Então, às vezes, abro mão de coisas da minha rotina pessoal ou do meu autocuidado para conseguir encaixar ali na vida do outro, para conseguir atender expectativas, seja de cliente, seja do trabalho, de uma reunião do time, enfim. Então, acho que isso que você trouxe, muito bom. E eu. Acontece de eu falar assim, não É, posso, tenho um compromisso. Qual é o compromisso? Fazer unha. Não posso. Se eu adorei. não puder remanejar sem aquilo gerar algum prejuízo, é muito difícil eu abrir mão. Então, por exemplo, eu tô aqui com o Cadu lá do escritório e a gente olhando Aham. passagem, olhando passagem, olhando passagem. Falei, Cadu, pelo amor de Deus, eu prefiro dormir em casa. Então, o limite, ó. Então, nós vamos comprar passagem até tal hora porque eu quero dormir em casa. Então, Sim. a gente precisa colocar limite e entender que o compromisso que tá marcado na minha agenda, ele realmente precisa ter um valor pra mim. É Uhum. compromisso marcado o meu treino, é compromisso marcado o meu almoço, é compromisso marcado, sei lá, eu faço yoga toda segunda-feira, 7h30. É compromisso Uhum. marcado o meu yoga. Então, você tem que se levar a sério. Se você não levar, Se você descumprir com você mesma, já é. dificilmente a outra pessoa vai valorizar. Se você não valoriza, dificilmente o outro valoriza. Não, muito bom. E acho que outra coisa também interessante é o quanto você, como você lida com os imprevistos, né? Que você trouxe que a agenda é um organismo vivo. Eu até ia perguntar dentro disso, assim, como parece que você lida com muita naturalidade, assim. Acho que até por essa fala de entender que a agenda ela pode mudar ali ao longo da semana, mas queria um exemplo prático, assim, de como que você remaneja e como não ficar frustrada às vezes com uma necessidade de remanejamento, enfim. Eu fico frustrada. É, né? Eu fico frustrada às vezes, sabe? Aham. Ó, vamos dar um exemplo prático, Vamos. real. A gente estava marcada para um determinado horário. Eu Aham. falei, Júlia, dá pra gente passar para outro horário? Se você virasse para mim e falasse, não, não dá. Eu ia falar, tudo bem. Então esse é o cronograma inicial, vamos seguir, sabe? Aham. E tem coisas que não, tem coisas que eu fico chateada, né? Sei. Então, eu tinha um compromisso na semana passada e era campeonato de beach tennis do meu sobrinho. Eu Uhum. queria ter ido, eu queria ter estado lá e não consegui. Então eu Uhum. fico chateada algumas vezes. Ou quando, o trânsito agarra, ou quando o voo atrasa e você perde. Já aconteceu eu me programar para uma reunião e a companhia aérea cancelou o voo. Uhum. E eu não poder estar ali presente. Eu fico frustrada, eu fico chateada, mas eu costumo dizer o seguinte: tá no meu controle. Uhum. Então, tá no meu controle sair mais cedo pra eu evitar o trânsito, mas não tá no meu controle se vai chover e o voo vai ser cancelado. Então, se não tá no meu controle, eu acabo lidando de uma forma um pouquinho melhor. Se Legal. estava no meu controle e eu não o fiz por onde, poxa, saí atrasada, Uhum. ou, né, aconteceu qualquer tipo de situação que tenha alguma interferência minha, aí eu falo, não, na próxima vez eu não vou errar dessa forma, vou errar de outra forma. E eu Uhum. costumo ter um olhar, e isso, engraçado, você falou que nossa, parece lidar com muita naturalidade, mas eu sou, assim, uma general comigo mesma. Eu falo assim, não, então nisso daqui eu não vou fazer mais, e eu crio Uhum. um padrão. Eu crio um padrão. A partir de agora, eu só saio de casa com X tempo de antecedência. Se Legal. o Waze tá falando que eu vou demorar 40 minutos, eu saio de casa com 50. Se tá, Uhum. entende? E aí eu começo a criar padrões pra mim mesma pra subir cada vez mais a minha régua e cada vez mais o imprevisto me atingir. Nó, Isso, adorei. isso é muito legal de pensar, sabe? Hoje em Uhum. dia eu tenho poucas urgências, eu tenho poucos incêndios. E se o cliente me pediu o prazo dia 30, pro meu time é 28. Eu sempre trabalho com essa gordura. Então, se o cliente me pediu 65% de êxito num determinado tipo de processo, a minha meta é 70%. Então, eu começo a trabalhar sempre com uma margem de segurança, porque hoje em dia a gente faz tudo de última hora.
A gente conta muito com a sorte, não é? A gente tá sempre correndo, esbaforido e tal. A chance do imprevisto te surpreender é enorme. Agora, se você tá sempre tentando trabalhar com um pouquinho mais de margem, você sente menos o impacto da urgência do incêndio, né? Tem gente que fala, nossa, eu vivo apagando incêndio. Eu acho que é muito o contexto dos sócios, né? Especialmente dos pequenos e médios escritórios, assim. Não, eu vivo apagando incêndio, eu faço um pouco de tudo no escritório. Sou um cirurgião geral do escritório, a gente ouviu essa expressão também. E acho que isso de se planejar com uma antecedência, de forma que o imprevisto não se torne uma urgência sempre acontecendo, acho que foi ótima dica e acho que é muito desafio que os nossos clientes e ouvintes passam também. Ah, sem dúvida. É algo muito desafiador mesmo, né? Sai alguma coisa do controle e, poxa, você tem que se virar. Agora, você falou sobre ser o cirurgião geral do seu escritório, né? Gente, tudo bem, sabe? Tudo bem ser seu RH, o financeiro e tal, mas você precisa se planejar para que não seja assim para sempre. A menos que seja, bom, esse é o meu plano, Carol. Eu quero ser eu e o meu advogado aqui, não quero escalar, não quero mais trabalho. Tudo certo. Né? Igual dentro do nosso escritório, eu fico, gente, você tem que querer crescer. Mas eu não posso querer por você. Se você quer ser, né, aquela pessoa ali que vai fazer a mesma coisa pra sempre, tá tudo certo. Tudo bem. Agora, se o seu plano é crescer, se o seu plano é escalar, é crescer o seu escritório, isso precisa estar na sua agenda. Como é que você vai fazer para atingir um cenário melhor? Então, eu fiz isso na minha vida. Poxa, hoje eu acordo 4 horas da manhã para malhar. Antes eu acordava 5 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus até chegar no ponto para pegar o segundo para chegar no banco. Então, eu sempre pensava, bom, como é que eu vou virar esse jogo? Como é que eu vou fazer para ter um cenário de vida melhor? E isso precisa estar dentro da sua agenda. Precisa estar dentro do seu planejamento. Seja estudar, fazer um curso, contratar um consultor financeiro para você reorganizar, definir prioridades, captar clientes. Tem que estar dentro do seu planejamento o seu próximo nível. Muito bom, adorei. Que bom. E você já trouxe um pouco desse planejamento semanal. Você geralmente tira esse tempo no domingo? Como é que funciona? Assim, acho que, de forma geral, como que você organiza esse tempo para pensar e se planejar? Numa rotina tão atribulada e com tantas coisas, você tem um tempo intencional dedicado a isso, no trabalho, na vida pessoal, ou é o mesmo tempo? Como é que é? Tenho, nossa, sim, mas tenho estrategicamente, né? Então, eu falo que o primeiro planejamento, ele demora. Então, se você não tem uma agenda, você vai demorar para montar, você vai demorar para montar a melhor logística, montar a melhor estrutura. Mas se você já vem com aquela agenda ali, mais ou menos, meio capenga e tal, em 10 minutos você faz um planejamento, sabe? Então, todo domingo eu faço meu planejamento e eu e o Paulo, meu marido, a gente bate as nossas agendas. Adorei. A gente senta facilita bastante. A gente senta junto, Júlia, e fala assim, não, o que você tem em segunda? Ah, tenho isso, tem aquilo. E terça e tal, como é que tá a sua semana? A gente sempre bate junto pra saber que dia que a gente vai almoçar juntos, que dia que tem alguma coisa que fugiu ali. Mas a minha agenda, ela me acompanha 100% do tempo. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim no meu Instagram, qual agenda é melhor? A que vai estar com você. Se você vai carregar o planner desse tamanho assim, debaixo do braço, ele vai estar com você 100% do tempo, ótimo, ele funciona. Se não, se ele vai ficar dentro da gaveta no seu escritório, ele não vai servir como um GPS, ele não vai servir como o melhor potencial do planejamento, que é abaixar a nossa ansiedade. Então, a minha agenda está aberta no meu computador e ela está aqui no meu celular. O celular tá com a gente, parece um anexo do nosso corpo, né? Então, o celular tá o tempo inteiro. Então, a minha agenda, ela vai ditando muito as regras. Então, eu invisto um tempinho no domingo para fazer o meu planejamento, entender se eu tenho alguma viagem, algum compromisso que eu tenho que dedicar um pouco mais de tempo com antecedência. Mas a minha agenda tá o tempo inteiro aberta e eu tô arrastando um compromisso para cá, fazendo um ajuste, fazendo confirmações. Porque ela funciona de fato como um GPS. Você virar pra mim e falar assim, Carol, o que você vai fazer amanhã? Eu vou abrir a minha agenda e vou olhar. Eu não gasto espaço mental pensando o que eu vou fazer segunda-feira.
tá tudo ali na minha agenda, então eu invisto esse tempinho no domingo, mas ela tá a semana toda sendo programada e ajustada para me servir, né? Para me atender. Ótimo, muito bom. E a nível, assim, de estratégia do escritório, quando você precisa pensar em alguma coisa do escritório, você reserva tempo na agenda para pensar também? E bloqueia esse tempo e também é Total. negociável? E assim, de forma fixa. Então, Ótimo. eu não tenho reuniões com o meu time na hora que deu um problema, estourou um problema. A gente tem, dependendo do cenário, dependendo do contexto, a gente tem reuniões diárias. Uhum. E com a maioria dos meus times e heads, eu tenho reuniões semanais. Então, eu tenho reunião semanal com o gestor da equipe 1, da equipe 2, da equipe 3, reuniões semanais entre nós, né, entre sócios, eu, Denis, Bruno e Gustavo. E assim, às vezes a gente fala, tem alguma pauta mais urgente? Não. Uhum. Mas nós vamos estar lá e a gente vai conversar e a gente vai debater os Ótimo. pontos mais importantes de crescimento do escritório. E a gente vai, poxa, vamos marcar uma visita no cliente tal, vamos viajar junto para não sei aonde. Então, de forma fixa, eu tenho esses momentos com o meu time, temos esses momentos entre nós sócios, porque a gente entende o seguinte: é muito melhor ser preventivo do que reativo. Se eu precisar ser reativo, eu vou ser. Eu vou criar ali um momento, mas eu tenho reunião de acompanhamento dos projetos, de tudo que eu preciso entregar para que aquilo não vire uma urgência. Nossa, muito legal. Adorei. E sobre, assim, mensal, planejamento mensal, você faz alguma coisa diferente do semanal ou segue a mesma lógica, assim? Segue mais ou menos a mesma lógica, mas sempre direcionados para resultado. Então, vou fazer uma Ótimo. separação aqui de pessoal e profissional. Então, pessoal, eu tenho uma técnica, eu até ensino essa técnica no meu curso, que é o encontro marcado. Então, todo mês eu tenho um encontro marcado comigo mesma. Deixa eu ver como é que foi esse mês, né? E geralmente eu posto isso no meu Instagram, ó. Poxa, o resumo do mês é esse. Então, eu fiz isso e tal. E eu vejo, esse mês eu errei um pouco nesse dimensionamento e tal. E, bom, bola pra frente. Uhum. E com o meu time, mensalmente a gente para analisar os indicadores e resultados do cliente. Cliente peça ou não, a gente faz. Então, como que foi a performance desse time? Como que foi a estruturação do time, de estrutura do time? O volume de pessoas versus o volume de demanda, tá bem dimensionado, tá adequado? Então, todo mês a gente faz. Quando a gente tem indicadores acompanhados pelo cliente, é até de uma forma a miúde, assim, Uhum. toda semana a gente tá olhando pro resultado, né? Então, no final do mês a gente só faz um balanço, deu certo, não deu, e o que que a gente corrige pro mês seguinte. Mas eu vejo que aquilo que não se mede não se gerencia, é uma frase do Falcone, né? Acho que é essa a frase mesmo, mas É. que me acompanha há muitos anos. Eu falo que eu cresci na escola do Falcone. Aplicando, né, PDCA, aplicando todas as metodologias que ele ensina, e aquilo que não se mede não se gerencia. Você vai chegar lá no final do ano e falar assim, não, eu vou perder esse cliente aqui, porque não bati nenhuma meta, né, não entreguei nada de extraordinário, não fiz um over-delivery. E a gente sempre fala, gente, o que a gente entrega mais? O Uhum. que eu faço a mais ali pro meu cliente? A partir do momento em que minhas rotinas estão bem estruturadas e eu garanto feijão com arroz, eu tenho possibilidade de pensar no extra. Nossa, adorei. E assim, para mim o que ficou do que você trouxe é o quão importante é a gente conseguir ser preventivo ao invés de reativo. Eu acho que isso tanto no pessoal quanto no profissional. Senão a gente realmente vai viver como um apagador de incêndios, seja na vida Aham. pessoal quanto na profissional, Tomando né? caldo, né? E aí acho que serve nos 2 contextos. Então, porque aí você acaba virando um produto do meio, né, e não um agente Exatamente. de transformação, não uma pessoa que controla a própria vida, mas não, é uma Exato. pessoa que é controlada pelas circunstâncias. É como se você sentasse no banco do carona, É. né? E, poxa, não, quero ser pilota, né? Quero dirigir isso aqui, gente, quero É, ser protagonista. Eu falo sempre assim, eu quero ser pilota da primeira classe, né? Eu quero fazer o melhor que eu puder e da Fórmula construir. 1, né. Não, certíssimo, adorei, porque senão realmente a gente, vive no piloto automático, que acho que foi uma expressão que você trouxe que marca bastante também. E, nossa,
em várias semanas que eu me vejo negociando coisas comigo mesma, ou que, nossa, não vou arrumar a agenda no domingo, vou deixar para depois. Eu me arrependo disso, porque a semana vem como uma avalanche, e aí realmente os outros são donos da sua agenda, e não você, né? É verdade. Eu brinco assim com o meu time, eu falo, vocês queriam comprar um Tesla? Aí todo mundo, quero, nossa, que legal. E aí você vai entrar no Tesla e vai deixar ele te levar para onde ele quiser? O piloto automático vai te levar pra onde, meu bem? Você tem que planejar, você tem que escolher pra onde você quer ir, né? Senão seu Tesla te leva pra algum lugar depois, você não vai poder reclamar. E, Carol, acho que a gente já trouxe um apanhado, mas se fosse pra você escolher, assim, qual que é o maior erro de produtividade que você vê os sócios de escritório cometendo? Acho que a gente trouxe vários, assim, ao longo do papo, né? Mas, assim, você fala, nossa, se esse aqui fosse resolvido, talvez a gente facilitaria todo o resto. Eu acho que é a falta de limite, Júlia, assim. A gente coloca o cliente em primeiro lugar e isso tem que ser feito, né? Até porque sem o cliente não tem razão de existir o sócio. Então, mas às vezes a gente coloca a nossa equipe, a nossa família, a gente num lugar muito distante de todo o resto. Então, a falta de limite é algo que você pode até estar mais disponível, né? Isso daí é algo que eu faço. Eu tô mais disponível para os meus clientes e ponto. E vou continuar estando, mas eu não posso deixar de estar disponível para aquilo que também recarrega minha energia, porque a gente acha que, poxa, 100% da minha disponibilidade para aquilo vai fazer aquilo ficar satisfeito. Mas se eu não tiver bem fisicamente, emocionalmente, estruturalmente, se a minha equipe não estiver satisfeita, não adianta priorizar. Entende? Não adianta priorizar o cliente, porque os meus pilares de sustentação vão estar frágeis. Porque acaba que a nossa satisfação, ela depende de várias coisas, né? E não de uma única coisa muito bem e todo o resto desestruturado, né? Exatamente. Senão a receita é frustração mesmo. E às vezes você pode estar frustrado em um momento que você está super bem no trabalho, mas ainda assim você está frustrado, talvez porque esses pilares não estão Você fica angustiado, né? Sim. Aí bate aquela angústia. Poxa, por que meu escritório tá assim? Eu tô com vários clientes legais, eu tô atendendo projetos bacanas, etc., faturando, mas por que eu tô angustiado? Às vezes é isso, porque você tá fazendo esse crescimento a troco de tudo. E eu tenho 33 anos, né? Eu não tenho, assim, uma bagagem pra eu falar assim, nossa, lá na frente você vai arrepender. Quem pode falar isso é quem já tá lá na frente, né? No final da carreira e tal, mas eu hoje, com a experiência que eu tenho, eu olho e falo, realmente, vale a pena a gente dedicar tempo de uma forma mais harmônica, porque é disso que a gente se orgulha, né? Quando eu fiz a minha primeira transição de carreira, que eu ia para São Paulo, depois deixei de ir e tal, muita gente virava para mim e falava assim, nossa, a gente era feliz e não sabia, né? Eu falo, negativo. Eu era feliz, eu sabia que eu era, né? Eu era muito satisfeita ali com aquela dinâmica que a gente tinha desenhado e estruturado, e eu acho que é isso que nos torna realmente orgulhosos da trajetória que a gente está trilhando. Adorei. E acho que até dentro desse tema, você trouxe sobre essa questão da energia, né? E como que você, assim, não permite que a rotina drene essa energia, assim? O que você faz para ter essa produtividade, né? Não só entregando melhor, mas não acabar o dia se sentindo drenada. Acontece. Acontece, assim, tem épocas e tem dias, né? Então, tem dias que, poxa, você chega em casa e você tá, né? Você tá estressado, você tá preocupado. A gente fica muito preocupado. Não tem muito disso de deu 6 horas da tarde, tchau, né? Você leva o trabalho pra casa, você se preocupa, você tem aquela atenção que tá o tempo inteiro te conectando. Então, isso acontece. Mas também, qual é a minha metodologia de recarregar? Porque eu sei exatamente como eu recarrego a minha energia. Eu chego em casa, às vezes, uma pilha de nervos,
Eu abaixo a luz, eu acendo uma vela, eu faço um momento ali, eu tomo um banho, eu falo que é o meu banho premium. Eu tomo meu banho premium, eu fico em silêncio, eu silencio, né? E aquele momento é um momento de descompressão. Ao mesmo tempo em que, se eu passo por isso durante um período, então, nossa, é um mês mais difícil, é um mês mais estressante, ou é um semestre mais estressante, você precisa de fato saber aonde que você vai buscar o seu auxílio. Então, uma coisa até assim, compartilhando uma experiência pessoal, algo que eu incrementei na minha rotina porque eu percebi que eu estava mais estressada, foi o yoga. Porque as atividades que eu fazia, né, eu faço musculação e spinning. São atividades de estímulo, de força, né, de energia. Então eu entro no spinning, é música alta e vai, tal. Aquilo não te desestressa no mesmo nível que você entrar numa sala e meditar e fazer alguma coisa que desacelere. Então, diariamente, você precisa ter momentos de relaxamento, de pausa, de descompressão. E se você passar por um período mais estressante, mais desafiador, você precisa buscar qual vai ser a sua válvula de escape, aquilo que vai te recarregar. Como que você vai fazer? Eu desligo do celular 10 horas, não é à toa. Eu faço meu yoga, não é à toa. Eu durmo 7 horas de sono, não é à toa. Porque a nossa energia precisa estar sempre cuidada da mesma forma que o tempo, né? Você preserva a sua energia assim como a gente preserva o tempo. E encontrar algumas coisas que sejam capazes de te recarregar. A nossa quinta do casal me recarrega muito. Às vezes, tá chegando no final da semana e, puxa, quinta-feira é algo que eu não vou pensar em nada. Nem pensar o que eu vou fazer. A gente vai pedir alguma coisa gostosa. Vai sentar no sofá, vai fazer nada. Abaixa aquela pressão. Sabe? Vou ficar em silêncio. Abaixa a pressão. Às vezes você tá voltando de um dia tenso no escritório. Aí você vai ligar o rádio, vai botar a música lá no alto, vai chegar em casa, vai ligar a televisão, vai ficar rolando a tela do celular. Amigo, você não vai descansar nunca desse jeito. Silenciar é extremamente importante. E pra fechar, assim, porque esse é um tema que eu gosto muito, se deixar eu vou falando, uma estratégia que eu faço e que eu não posso deixar de compartilhar, eu sei que é algo muito pessoal e que cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu método, mas eu sou cristã e todos os dias, dentro da minha rotina, eu tenho o meu momento ali de oração, meu devocional. E de um tempo pra cá, pra ser mais exata, na véspera do meu casamento pra cá, eu tenho feito devocional escrito. Júlia, é tipo assim, tirar da cabeça, colocar no papel e acalmar. Entende? É algo muito precioso pra mim. É um momento que eu sinto que, poxa, o mundo pode estar desabando, porque quem vê falando acha, não, lá o escritório é perfeito, né? Tipo assim, né? Ela não fica estressada. As coisas não tiram, né, assim, o meu eixo e tal. Não, acontecem coisas desafiadoras. Eu tenho momentos desafiadores, pressão demais e, poxa, preocupação. O meu momento do devocional, primeiro por ser cristã e acreditar que realmente eu tô compartilhando aquilo ali com Deus e agora não estou sozinha mais. E pelo hábito de escrever. O ato de você... É poderoso, né? Nossa, é poderoso demais. Você colocou ali no papel, você tem controle sobre aquilo, sabe? Ele não tá mais nebuloso na sua cabeça, é algo palpável, algo que você enxerga. E são fatos, não são hipóteses. Então, é um conselho, assim, né, que eu dou de algo que foi muito transformador na minha vida. Amei, Carol. O que me marca, assim, da sua fala, eu acho que é a intencionalidade em como você escolhe também até as coisas que você vai fazer na sua rotina para te ajudarem a ter essa energia recuperada ou, enfim, né, conseguir mantê-la alta ou conseguir silenciar a mente mesmo diante dos desafios. Então, acho que para quem está nos escutando, pensar o quanto você olha
a sua agenda, os seus compromissos com essa intencionalidade. Seja essa intencionalidade conquistadora, né? De conseguir todas as suas metas, seus objetivos e não ser deixado levar pela corrente, mas o quanto também você olha com intencionalidade para esses momentos de descanso, de parar, de se dedicar à família, né? E conseguir montar um cronograma para conseguir estar satisfeito no final, porque a gente, no fim do dia, é uma pessoa só, é o CPF, CNPJ, é todo junto e misturado. Não tem como ser, não tem como ser bem-sucedido só no trabalho e largando todos os outros pratos. Eu até acho que é desafiador falar em equilíbrio, porque acho que em vários momentos a gente está realmente desequilibrado, mas acho que é o desequilíbrio consciente, que é o ponto que você trouxe. É a escolha, né? É a escolha. Olha, eu escolhi, então eu tô conscientemente abrindo mão de várias coisas para um certo objetivo ou durante certo período de tempo, né? Mas quando a gente vive inconscientemente abrindo mão de tudo simplesmente porque a gente não se organiza e não é dono da própria agenda, aí realmente é frustrante. É frustrante. Eu falo o seguinte, não tem vida pessoal e vida profissional, você tem uma vida e você tem 24 horas para essa vida. E o que nos torna pessoas de sucesso, pessoas felizes de fato, é ter uma vida completa. Sucesso é uma vida completa. Não tem sucesso quem chegou lá no topo não tem ninguém para compartilhar, sabe? Então, para mim é algo que eu levo para minha vida e que eu levo a sério. Sucesso é uma vida completa. Amém. Muito bom. Tô aprendendo horrores. Tô só concordando aqui, pensando como que eu já vou aplicar tudo a partir de amanhã. Se precisar de ajuda, conta 100% comigo. Não, com certeza. Vou adorar. E, Carol, pra gente, digamos, ir pro início do fim, eu queria fazer um bate-bola rápido com você, porque acho que nossa, são 1000 assuntos que me dá vontade de investigar mais profundamente vários, e queria dicas rápidas sobre alguns pontos aqui para a gente fazer essa dinâmica e conseguir agregar um pouquinho em outras coisas que a gente não conseguiu aprofundar hoje, mas que, quem sabe, a gente não marca até uns próximos episódios para falar e aprofundar em outras coisas. Com certeza, conta comigo. Fechadíssimo. Então, primeiro, ferramentas para produtividade. Agenda. A agenda é a principal, somada a uma boa lista de tarefas. Gestão de e-mail e mensagens. Gente, como ser breve nessa? Gestão de mensagem, vamos lá. Primeiro, notificações desativadas. É contra-intuitivo, né? Mas notificações desativadas ali, especialmente em relação ao WhatsApp. Manter sempre o WhatsApp filtrado pelos não lidos. Isso é muito importante. Filtra pelos não lidos e determina com você mesmo quais serão os horários que você vai dedicar para responder um bloco de mensagens e qual é o seu SLA. Né? A gente não tem SLA vindo do cliente, SLAs internos. Qual é o seu SLA de resposta de WhatsApp? Senão a gente fica ansioso demais. Né? E não muito deixa bom. Lá o WhatsApp lá, 250 mensagens não lidas. Vai zerando isso e se acostume a ter um WhatsApp em dia. E-mail. A primeira coisa que eu faço na hora que eu chego no escritório é olhar meu e-mail. Eu faço ali um overview daquilo que é meu, daquilo que eu tenho que repassar, né, endereçar para a pessoa certa, para o time certo. E depois que eu fiz esse overview, separei ali as prioridades, aí eu vou entender dentro da minha agenda qual é o meu bloco de tempo disponível para liberar e-mail. Então, liberar e-mail é uma atividade para mim. E eu endereço ela, eu estaciono essa atividade dentro de um bloco de tempo livre na minha agenda. Ótimo. E aí, me surgiu uma curiosidade dentro desse tema. Você bloca tempo para o WhatsApp dentro da sua agenda? Para responder, assim, tal hora a tal hora eu tiro para o WhatsApp todos os dias, ou é mais livre? É mais livre porque é aquela dinâmica que a gente conversou de estar mais disponível para os clientes. Mas eu tenho 3 momentos fixos. Então, eu só pego o celular... Geralmente, eu só pego o celular depois que eu já acordei, já tô pronta, já tô saindo pra academia. Eu não pego o celular na hora que eu acordo. Então, nesse intervalo de tempo, se der tempo, eu respondo alguma coisa de manhã, eu vejo se tem alguma urgência. Fixo, pré-almoço. Eu não sento pra almoçar com aquele WhatsApp pipocando, aquela bagunça, porque senão eu vou estar almoçando, vou estar com o celular na mão, além de deselegante, é muito ruim. Então,
Geralmente, eu fico ali de 15 a 20 minutos antes de sair para almoçar só respondendo o WhatsApp. E antes de sair do escritório e ir para casa, eu pego ali meia hora e eu tento zerar o meu WhatsApp o máximo que eu puder ali nesses 30 minutos antes de voltar para casa. Nossa, bom demais. Bom demais. Libertador, Adorei. tá? Libertador, vai por mim. Dica para reuniões produtivas. Dicas para reuniões produtivas, tá? Primeira coisa, será que eu preciso de 1 hora? A gente tem mania de marcar reunião de 1 hora e existe um conceito na produtividade que fala que a gente demora o tempo que tem disponível. Então, se eu tenho 5 anos para fazer o TCC, eu vou demorar 5 anos. Por mais que eu faça só no último mês, eu demoro 5 anos para fazer. Então, às vezes refletir. Posso fazer em 40 minutos, posso fazer em 30, em 50 e tal, é a primeira coisa. Pauta com assuntos delimitados. Quais são os assuntos que nós vamos tratar hoje? Pum, pum, pum. E tem que ter um responsável pela reunião para conduzir esse assunto. Porque a conversa começa devagar, o responsável pela reunião, gente, vamos voltar aqui, que a gente tem que tratar esse ponto. Terceiro, o decisor precisa estar presente. Não adianta nada, absolutamente nada, eu marcar uma reunião para definir alguma coisa de um projeto sem o head da minha equipe ali, que vai falar, não, tá certo, errado e tal. Ou o contrário, marcar uma reunião ali e a gente não tá presente para poder definir sim ou não. E, por fim, eu acho que colocar um padrão de acompanhamento. Então, se eu fiz uma reunião, defini ali algumas coisas, faz a pauta, endereça para quem que vai conduzir aquele assunto depois que a reunião terminou. Gente, era para ser um bate-bola. Mas é difícil. Os temas são muito bons. São muito bons. E o tanto de reunião improdutiva que acontece, assim, nossa. Tem, né? É o que mais tem. Se a reunião pode ser resumida em um e-mail, por favor, manda um e-mail, não marca a reunião, não. Muito bom. Acho que você já trouxe o último ponto que eu ia falar, que é vida pessoal e sociedade no escritório de advocacia. São complementares, né? Então, o CPF sustenta o CNPJ e não o contrário. Então, não colocar o escritório acima de tudo e de todos, né? É um desafio? É um desafio. Não estou falando que eu sou a rainha disso, não. Em vários momentos, né? Eu tenho também esse desafio, mas eu sinto que se você coloca o seu CPF à frente, o CNPJ está fortalecido. Amei. E pra gente ir pro final, 3 dicas práticas que quem tá nos escutando consegue implementar a partir de amanhã. Não precisa esperar 2026 chegar, né? Não precisa, Para falta ser muito mais tempo. produtivo. Não precisamos usar essa virada para isso, podemos começar antes. Então, 3 dicas práticas imediatas. Tem tanta dica boa, mas a primeira que eu colocaria, se você ainda não tem, monte o seu planejamento semanal. Monte o planejamento da sua semana ali no Google Agenda, no Outlook, na visão da semana, para você ter, né, uma visibilidade maior. Essa é a primeira coisa e é urgente e imediato, tá? Para quem não tem o planejamento semanal. A segunda, fortaleça o seu nível de presença. Se blinde um pouco mais das interferências, né? De notificação, de pular de galho em galho. Aprender a realmente estar presente naquilo que está fazendo. O que rouba minha atenção? É o Instagram? Poxa, então deixa eu colocar na gaveta enquanto eu estiver fazendo algo mais importante. É o WhatsApp? Deixa eu fechar o WhatsApp web aqui enquanto eu estou fazendo algo mais importante. Então, se blindar das interferências é algo muito poderoso hoje em dia. E a terceira coisa que eu acho que é super relevante é não se acostume com o seu mínimo. Assim, se você pode mais... Essa é fortíssima. É forte, né? Se Adorei. você pode mais, começa a incrementar dentro da sua agenda aquilo que você pode fazer para encontrar o seu máximo potencial. Como, Carol? Às vezes vai ser colocando um exercício físico que hoje você está sedentário. Às vezes é trazendo um momento de oração. Às vezes é preservando seu horário de almoço, ou seu tempo de sono. Porque você nunca vai chegar na sua máxima performance se você não tiver na sua agenda. Sabe? Então, não se acostumar e não aceitar menos do que aquilo que você merece. Adorei.
Uma que eu pensei agora. Diga. O que é produtividade para você no fim do dia? Para mim é harmonizar o meu progresso e o meu bem-estar, né? E o que é produtividade é algo muito... O que é produtividade para você? Nossa, é uma boa pergunta, porque eu tenho a tendência de avaliar meu dia como produtivo ou não baseado no meu sucesso profissional. Então, eu atrelo a produtividade a um dia que eu faço muitas entregas no trabalho. Então, eu tenho esse viés do trabalho, sabe? Então, acho que o que ficou aqui pra mim, que é, olha, às vezes o que tá te frustrando é justamente deixar esses outros pratinhos caírem. Então, para mim, eu sempre tive em mente, não, ser produtivo no trabalho. Eu preciso maximizar a minha vida para uma produtividade numa área específica, sabe? Então, o que para mim aconteceu hoje, acho que foi a ampliação desse leque, assim, e entender como harmonizar melhor esses pontos mesmo. Então, acabei me identificando, assim, com o que você trouxe. E olha só, para mim é uma coisa completamente diferente para você, entende? Então, produtividade é algo muito particular. E é particular e sazonal. Então, uma mãe que acabou de ter o seu filho vai falar, bom, produtividade para mim é dar o mamar na hora certa, botar pra dormir, dar o banhozinho, tal. Produtividade naquele momento pra ela é isso. Pra quem acabou de sair da faculdade é encontrar um emprego e fazer o melhor naquele emprego ali. Pra quem acabou de casar é diferente. Pra mulheres que estão ali com o objetivo, eu quero, né, sei lá, perder peso, eu quero, sei lá, é muito particular. Então, eu falei pra você, na minha transição de carreira, produtividade pra mim era, bom, eu quero organizar, eu quero encontrar onde vai ser o escritório em Belo Horizonte, eu quero formar minha equipe, então eu dava tudo de mim naquilo. Quando eu tava planejando meu casamento, bom, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Então, a gente tem que estar com esse questionamento na ponta da língua o tempo inteiro. Qual é a tarefa que se eu fizer hoje, meu dia vai ter sido produtivo? Qual é a entrega da minha semana que vai tornar o meu dia produtivo? Porque se eu colocar só na caixinha do trabalho, ficou fácil demais, velho. Ficou fácil. Aí, beleza, Exatamente. Vou fazer minha to-do list ali, boa, aí vida que segue. Mas eu vejo que é muito mais amplo, assim. E geralmente, quando eu pergunto o que é produtividade pra você, todo mundo levanta a mão, é fazer mais em menos tempo. Convicto, né? De que é aquilo. Que, nossa, tirei 10 na prova aqui. Não, mas eu vejo que se a gente só fizer mais, ou se a gente só fizer a nossa lista de tarefas, ainda assim vai ter um vazio que ele é preenchido pelas outras áreas da vida. Amei. E uma mensagem final que você quer deixar para quem tá nos escutando, pra gente finalizar o nosso papo, que assim, passa muito rápido pra mim. Passou muito rápido. Eu acho que a minha vontade era fazer mais umas 30 perguntas sobre cada tema. Mas bom que fica esse gostinho de quero mais, para todo mundo também te acompanhar no seu Instagram, conseguir entender mais esses detalhes no dia a dia de como você faz essa gestão. Essa mágica, Essa mágica de harmonizar. Bom, não sei se eu vou conseguir pensar numa mensagem bonita aqui, mas o que eu sempre me vem à mente em relação a tempo é: dá tempo de fazer tudo, só não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, defina o que é tudo pra você no tempo que você tem, assim. E eu vejo que o tempo é o recurso mais valioso que a gente tem. Ele não volta, sabe? Então, cuida dele com carinho, cuida dele com estratégia, porque vai valer a pena você olhar e falar assim: cuidei bem do meu tempo. Uma cliente nossa falou uma frase que eu adorei, que ela falou: tempo é vida. No final, não é que tempo é dinheiro. Não, tempo é vida. Então, verdade. onde você quer dedicar a sua vida, né? Aqui você quer dedicar a sua vida também. Gostei. Quando me perguntarem de novo, eu vou falar: tempo é vida. Porque é verdade. É verdade. Mas, Carol, queria te agradecer, como eu trouxe... Aprendi muito com você nesse papo, adorei conhecer ainda mais sobre a sua trajetória, sobre pegar essas dicas, né, de como a gente pode se planejar na prática, enfim, e gostei muito mesmo, obrigada por ter aceito o convite, né, de estar aqui com a gente, para mim foi uma honra te receber, e queria... que você falasse onde que os nossos ouvintes, quem está nos escutando, consegue te acompanhar, qual que é o seu Instagram?
Ó, meu Instagram é caroltolentino.oficial e nas outras redes, né, LinkedIn, acho que é só isso, só LinkedIn e Instagram que eu tenho, é Ana Carolina Tolentino. E eu que amei, Júlia, foi muito bom. Como eu te disse, eu adoro falar desse assunto. Eu vejo que nós, como sociedade, né, de uma maneira geral, e especialmente como mercado jurídico, a gente ainda tem muito espaço para melhorar a gestão do nosso tempo. E se eu puder contribuir um pouquinho, que for, eu estou muito feliz. Então, agradeço a oportunidade e o convite e conta comigo. Se quiser fazer 30 perguntas numa próxima oportunidade, eu estou sempre à disposição. Tá ótimo. E que a gente consiga, né, gente, exercer uma advocacia com mais humanidade, com menos sobrecarga, com mais presença, né? E usar não só as técnicas de produtividade que a Carol trouxe aqui, mas a tecnologia e a inovação também a nosso favor nessa jornada. E para a gente finalizar aqui, se você ainda não se inscreveu na nossa newsletter, aproveito para lembrar que tá aqui no link, o link tá aqui na descrição do episódio, na verdade, né? Seja no YouTube ou seja no player de áudio. E por lá você vai ficar por dentro sempre das melhores práticas de gestão, inovação, produtividade. E, enfim, consegue estar sempre um passo à frente na sua advocacia para que a gente tenha uma advocacia mais humana, justa e eficiente, com mais produtividade e menos sobrecarga, considerando o conceito, né, amplo aqui de produtividade. Harmonizar progresso com resultado, acho que é isso que todo mundo busca. Muito obrigada, Carol. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchauzinho. Até o próximo.